Este é o SupraCast, o seu podcast de cardiologia do interior de São Paulo para o mundo. Fala, queridos SupraCasters, aqui quem fala mais uma vez é Almir Alamino e hoje estou aqui com a nossa participante, representante das mulheres do SupraCast, ela que dá show nos episódios, Ana Flávia. Olá, boa noite, Almir, nosso primeiro episódio, né, juntos, que prazer. A gente gravou um ainda quando vocês estavam começando ali, né, de como era a residência no HC, não lembra? É mesmo. Mas muito bom. Oficial é o primeiro. Perfeito, não via a hora de gravar com você, só me colocava com um monte de homem, tá doido, só. Boa noite, ouvintes, boa noite, Almir. Então vamos lá, Ana, hoje nós vamos começar falando de um episódio, um tema muito interessante, um tema que às vezes gera uma certa confusão e um desafio mesmo, né, na prática clínica, né? Nós vamos falar de infarto periprocedimento. Muitas vezes fica difícil de saber se pede eco, se pede CAT, como que a gente maneja esses pacientes, se de fato isso tem impacto no prognóstico. Então a gente vai tentar tirar todas essas dúvidas para o nosso ouvinte para conduzir da melhor forma esses pacientes aí na prática clínica. E Ana, tem desafio? Com certeza, Almir. Então o desafio da semana é qual o único anticoagulante estudado que reduz o risco de injúria miocárdica. Caramba, anticoagulante reduzindo o risco de injúria miocárdica? Eu não lembro de ter lido sobre isso não, Ana. Vamos responder aí para os nossos ouvintes. Então tá bom, bora pro episódio. Bora. E Almir, agora a gente entrando no tema propriamente dito, a gente sabe que é um tema muito polêmico, né? Que foi discutido recentemente até no ESC, em outros congressos, em artigos. A gente sabe que é um tema polêmico e que o nosso ouvinte tem dúvida, né? Então eu quero que você fale aí um pouquinho pra gente qual é o conceito de injúria, né, miocárdica periprocedimento ou IAM periprocedimento. Perfeito, Ana. Polêmico do começo ao fim. Porque se a gente pensar na maioria dos trabalhos, na hora que a gente fala lá, esse remédio, essa estratégia reduziu o MACE. Dentro do MACE tá lá o infarto e dentro do infarto tá o infarto periprocedimento. Qual que é a treta? Existem vários critérios para infarto periprocedimento. E cada um desses critérios tem um valor de corte, tem uma definição. E a depender da definição, esses critérios ficam mais ou menos sensíveis. Dessa forma, o desfecho pode ser movido para um lado ou para o outro, a depender da presença ou não de infarto periprocedimento. Mas basicamente, o que é infarto periprocedimento? É uma lesão miocárdica responsável por elevação de marcadores, e aqui a gente revive a CKMB, mas pode ser a troponina ou CKMB, associado, a depender ou não do critério, com uma imagem demonstrando, né, necrose miocárdica ou trombo coronariano. Então, um trombo no CAT, uma onda Q no eletro, uma área de acinesia no eco ou até mesmo uma fibrose na ressonância. Já a injúria, né, a injúria seria só a elevação da troponina em valores menores, sem que gerasse de fato uma sequela aí estrutural no miocárdio. É isso aí, Ana? É isso aí, Almir. E assim, a gente vê que, quando a gente vai estudar, né, mais a fundo esse tema, a gente vê que os estudos mostram, né, que a injúria, né, o MINS, que é a sigla que a gente costuma utilizar, ela tem um impacto prognóstico muito importante aí ao longo prazo e às vezes ao curto prazo desse paciente, né? A gente tem dois estudos mais importantes, que é o Vision e o Basel. São estudos que eles dosaram troponina nesses pacientes pós-procedimento e eles viram que aquele paciente que tinha uma troponina mais alta, ele tinha um pior prognóstico, né? Ele tinha desfechos duros, aumento de risco cardiovascular, né? E que acarretava aumento de mortalidade, aumento de outras causas. Então, assim, a gente vê que realmente a injúria miocárdica, ela tem um valor prognóstico importante, né, para esses pacientes.
E claro, a gente sabe que dosar troponina também, né, Almir, não é para todo mundo. A gente sabe que a gente precisa selecionar bem para quais pacientes a gente vai dosar. A gente sabe que aqueles pacientes que são submetidos, por exemplo, a cirurgias cardíacas, né, cirurgias grandes, esses pacientes eles vão ter uma troponina alterada. E é nesse momento, tanto angioplastia, né, também, a gente tem que saber que esses pacientes eles vão vir com a troponina alterada após procedimento. Isso você está mexendo, às vezes, durante o cateterismo, emboliza, tem dissecção, então, consequentemente, você tem uma lesão miocárdica e essa troponina vai vir aumentada. E aqui entra a questão de quando a gente vai valorizar e como a gente vai valorizar e o que a gente vai fazer com isso, né, Almir? Então, talvez isso seja o mais importante e o que a gente tem que tirar desse episódio e esclarecer as dúvidas. Perfeito, Ana. E aí, já deixando mais claro e mais nítido para o nosso ouvinte, nós vamos dividir aí o infarto periprocedimento e a injúria também, nós não vamos esquecer dela, em dois cenários. O primeiro relacionado a procedimentos cardíacos, e aqui a gente vai falar dos procedimentos de revascularização, que são tanto a angioplastia quanto a cirurgia cardíaca. Então, nesse cenário, as definições são de um tipo, e outro cenário é o infarto periprocedimento não cardíaco, como por exemplo, o paciente vai lá operar uma vesícula e tem um infarto pós-procedimento. Então aqui vão ser, apesar de serem chamados também de infarto periprocedimento, são entidades totalmente diferentes. Vamos começar pelos procedimentos relacionados à revascularização, Ana? Então, a gente pegando os procedimentos relacionados à revascularização, vamos falar primeiramente do infarto relacionado à angioplastia. Então a gente tem 3 critérios, pelo menos, para a gente definir infarto periprocedimento pela angioplastia. Os critérios da 4ª definição de infarto, que são os mais famosos, né? Mas também a gente tem os critérios da ARC, né? O Academic Research Consortium, e da SCAI, que é a entidade americana, né? A Sociedade Americana de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. Cada um deles, né, vai ter um ponto de corte. Então, vamos começar pela 4ª definição, que é o mais famoso e o que a gente acaba utilizando mais na prática, é o que está nas diretrizes, né? Então, a gente considera uma elevação de 5 vezes o valor da troponina, né, o valor limite ali da troponina da normalidade, somado a uma imagem, né, alguma imagem ou evidência de infarto, que seria alterações eletrocardiográficas, ondas Q no eletro, uma alteração na angiografia, né, com trombo, enfim, lentificação de fluxo, ou uma imagem estrutural, como um eco ou ressonância. Certo, Ana? Certo. Bom, o ARC a gente não vai utilizar, nem vou falar porque são muitas coisas para decorar, mas a gente também tem a SCAI, né, que é a Sociedade Americana, que ela ressuscita. Eu digo ressuscita porque a gente já quase abandonou, né, a CKMB, né, porque nesse cenário é interessante, principalmente porque a troponina ultrassensível, ela eleva até você bate o dedinho no canto da parede, né? Então, aqui ele traz com aumento de 10 vezes a CKMB como positivo, ou um aumento de 5 vezes somado a alguma alteração eletrocardiográfica. E quando você não tem CKMB ou não quer usar, a troponina, o ponto de corte é de 70 vezes o limite da normalidade. Então, da 4ª definição para a SCAI, a diferença é absurda, né? 70 vezes e a outra é 5 vezes. Então, aqui a gente já vê que o critério da 4ª definição de infarto mundial é muito mais sensível, enquanto o da SCAI é muito mais específico. E Almir, já na cirurgia cardíaca também, a gente tem valores, a diretriz traz para a gente, né, os estudos observacionais nos trouxeram um valor, normalmente traz um valor acima, uma troponina acima de 10 vezes no limite superior da normalidade para esses pacientes, né, que são submetidos à cirurgia cardíaca. Mas a gente vê na prática, né, que não é assim, né, o paciente, ainda mais hoje em dia com essas troponinas ultrassensíveis, né, a gente vê que não é assim que funciona. Normalmente os pacientes pós-cirurgia cardíaca, eles têm uma injúria miocárdica, eles têm uma lesão miocárdica muito importante, né. Então, eles vêm muito mais além aí das 10 vezes. Tem já alguns estudos que também mostram que talvez esse valor a gente devesse considerar acima de 130, até 240, se não me engano, vezes, né, acima desse valor
de referência. E aqui é importante também lembrar do pós-cirurgia não cardíaca, né? Aqui a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque a cirurgia cardíaca e a angioplastia, a gente sabe que esse paciente já é um paciente de alto risco, né? A gente considerando, enfim, essas características. Então, principalmente o paciente que vai para revascularização. E na cirurgia não cardíaca, a gente vê uma mortalidade nesses pacientes que cursam com injúria miocárdica pós-procedimento muito maior, né? Então, tanto que a gente vê que os principais estudos são de infarto periprocedimento são nesses pacientes pós-cirurgia não cardíaca. Então, é importante aqui a gente diferenciar também, nesses casos, quando a gente tem um infarto tipo 1, né, que é aquele infarto com ruptura, erosão de placa, e quando é tipo 2, né, que a maioria dos casos, a gente sabe que a vasta maioria dos casos são por esse desbalanço entre a oferta e demanda. E aí esses pacientes acabam, por anemia, hipotensão, taquicardia, né, acabam levando a uma injúria miocárdica, às vezes, mais relacionada a esse desbalanço. Perfeito, Ana. Então, assim, deixando mais nítido, né? O infarto periprocedimento relacionado a uma angioplastia, ou melhor, a elevação de troponina, é de certa forma esperada após uma angioplastia, né, em menor ou maior grau, e também numa cirurgia cardíaca. Você faz, né, uma manipulação direta do miocárdio, então é esperado que se eleve um pouco a troponina. Tanto que quando a gente se depara com esse tipo de procedimento, né, esse tipo de diagnóstico, a nossa conduta tende a ser mais conservadora, de observar, né, dar um suporte, e fica mais como um dado mais prognóstico, né? Já na cirurgia não cardíaca, aí sim, né, a gente já é muito mais preocupado e a gente sabe que o prognóstico é muito mais sombrio para esses pacientes, porque não é esperado elevar a troponina, né? Não é esperado esses pacientes fazerem um infarto numa cirurgia não cardíaca. Então, Ana, por que isso acontece, né, na hora que o paciente vai para uma angioplastia? Então, tem alguns mecanismos fisiopatológicos, né, que predispõem esse risco. Por exemplo, durante uma angioplastia de bifurcação, você pode tratar um ramo e você ter uma oclusão de um ramo lateral. Muitas vezes esse ramo lateral é muito pequenininho, então o hemodinamicista ali opta por não ficar cutucando muito, né, e causar um maior risco para o paciente, mas isso vai causar um infarto, vai causar uma injúria miocárdica, né? Placas com trombo, né, placas moles, né, e aí a imagem intravascular auxilia muito, né, são placas que embolizam mais distalmente, então tem um maior risco de também gerar um infarto periprocedimento. Procedimentos mais complexos, como o rotablator, né, que pode jogar debris ali para a circulação. E lógico, o tempo de insuflação dos balões também não é uma coisa, né, que a gente deve descartar. Então, quando a gente fala de angioplastia de tronco, multiarteriais, onde fica esse tempo, muito tempo ali com o balão insuflado, gerando isquemia, pode predispor um infarto periprocedimento maior e mais grave. Por último, o que a gente vê muito pouco hoje em dia, mas que também acontece, é a trombose disstente, né, Ana? Então, naquelas angioplastias onde a gente tem um resultado subótimo, ou o paciente não estava muito bem antiagregado, né, esse fator é um fator aí de infarto periprocedimento. E aqui a gente sabe, né, Almir, quando a gente fala de trombose de stent, é um quadro muito mais desafiador, é um quadro muito mais alarmante, né? Dramático. A gente não vai ter um aumento de 5 vezes da troponina, né? A gente sabe que esses pacientes, eles podem estabilizar, eles podem cursar com um infarto muito importante. Então aqui é bom a gente ter o bom senso dessa questão dos 5 vezes a mais, o limite superior da normalidade, a gente saber que aqui o paciente provavelmente vai estourar a tropo, né? E aqui, na maioria das vezes, se esse paciente não tiver sedado, entubado, ele vai ter sintomas, né? Então é importante a gente frisar isso também, porque os sintomas, o contexto que o paciente está sendo submetido é muito importante. Perfeito, Ana. E na cirurgia cardíaca, né? Por que esse paciente eleva a troponina, né? E por que ele pode causar um infarto, né? Então, a causa mais óbvia, né, é uma falência de enxerto precoce, né? Então,
enxertos venosos principalmente, e às vezes sai até trombosados já de sala, né, da DSEC, ou às vezes ocorre um kink, né, nesses enxertos, podendo levar aí a disfunção aguda, mas também a manipulação cardíaca, né, a cardiotomia, isso gera lesão de cardiomiócito, e isso também faz elevação de troponina. Então esses são os principais fatores aí relacionados a esse infarto relacionado à cirurgia cardíaca, né, Ana? Com certeza. Então a gente acha que, só para resumir pro ouvinte, né, Almir, a gente vai dividir em 3 grupos, normalmente, o pós-angioplastia, que é onde a troponina, os valores, os estudos observacionais aí mostrarem pra gente que a troponina é normalmente 5 vezes, o pós-cirurgia cardíaca seria 10 vezes, mas normalmente é mais, e o pós-cirurgia não cardíaca, normalmente a troponina é acima do percentil 99. Quando a gente vai dividir, né, separar, diferenciar do infarto periprocedimento e da injúria, né, lembrar que o infarto normalmente vão ter alterações, além da troponina, né, aumentada, a gente vai ter alteração eletrocardiográfica, pode ter sintomas, alguma imagem mostrando, né, trombo coronariano. E quando a gente fala de injúria, normalmente até é interessante isso, os estudos, né? Uma boa parte desses pacientes que aumentaram troponina no pós-procedimento, eles não tinham alteração eletrocardiográfica, eles não tinham sintomas. Então, essa é a diferença entre um e outro. Perfeito, Ana. Bom, falando no cenário exclusivo do paciente que está ali submetido a uma angioplastia ou uma cirurgia cardíaca, acho que o manejo é um pouquinho diferente da cirurgia não cardíaca. Então, primeira coisa, como que a gente pode pensar em reduzir o risco de acontecer esse tipo de situação? Basicamente com o que a gente já faz, né, o arroz com feijão, mas é importante enfatizar, né? Por exemplo, na angioplastia, num paciente multiarterial, talvez estadiar o procedimento, né, não tratar todos os vasos ali naquele mesmo procedimento. Utilizar a dupla antiagregação potente, principalmente nos casos em que você tem um resultado subótimo do stent, então o prasugrel e o ticagrelor são melhores que o clopidogrel nesse cenário. E ao contrário do que se pensava, né, você dar estatina de alta potência nesse contexto agudamente não vai ter tanto impacto, né? O que vai ter impacto mesmo é esse paciente vir usando previamente. Foi testado, Ana, eu não sei se você chegou a ler sobre isso, mas a colchicina também nesse cenário tem um resultado aí que não foi muito animador, mas está sendo feito um trabalho maior, né? A colchicina aí tentando ganhar seu espaço na doença coronariana. Isso não sabia não, sempre aprendendo, professor Almir. E, Almir, é importante também, além, né, de prevenir, de alguma maneira tentar prevenir, né, esses intercorrências aí durante os periprocedimentos, é importante a gente saber quando que a gente vai dosar a troponina e quando a gente não vai dosar, né? Ótimo. E Almir, fala aí pra gente quando que a gente vai optar por dosar a troponina em todos os pacientes de baixo risco a gente vai dosar também, ou só naquele paciente mais de alto risco? Eu acho que aqui é importantíssimo, né? Porque se a gente pede um exame sem indicação, a gente acaba tendo dificuldade de interpretar ele depois. Então, a troponina, né, dentro de um pós-procedimento, pós-angioplastia, pós-cirurgia cardíaca, ela vai ser dosada quando houver uma suspeita clínica de infarto, né? Então, esse paciente que sai de angioplastia com dor, né, o paciente na cirurgia cardíaca, o eletro pode sugerir alterações isquêmicas, né? Então, esse é um ponto. Já no paciente que não está passando por um procedimento cardíaco, né, uma cirurgia não cardíaca, a gente tem, né, lá no episódio de perioperatório, né, que você participou, né, Ana? Participei. Que ficou muito bom, e onde a gente tem as recomendações de dosar troponina no determinado grupo de pacientes, que são de fato aqueles pacientes de alto risco, né? Em alguns cenários no risco intermediário. Então você vai usar o score de Lee e outros scores que foram incorporados para pensar o paciente que tem que ficar pós-operatório em UTI e vai ter que ser seriada a troponina junto com o eletro. Por que é importante seriar a troponina, Ana, nesses pacientes? Então, Almir, essa dosagem de troponina é importante por tudo que a gente falou até agora, né? Porque isso vai determinar o prognóstico do paciente quando bem indicado, né? Então, que nem o Almir falou, né? A gente vai dosar naquele paciente de risco intermediário e alto risco, e
que vai ser submetido a uma cirurgia de risco de porte intermediário e alto. Então, nesses pacientes, a gente sabe que eles têm um maior risco de vir a desenvolver, né, injúria miocárdica por conta das comorbidades, e a gente melhorar esse prognóstico desse paciente no pós-operatório e poder, talvez, atuar pré-procedimento, otimizando o tratamento, otimizando as medicações que o paciente utiliza, controlando fatores de risco. Então, aqui é de extrema importância. E lógico, né? A gente tem que pensar, esses pacientes eles estão anestesiados, sedados muitas vezes, né? Então vai demorar para que eles se recobrem da sedação e manifestem dor torácica. Então nesse sentido, a troponina e o eletro, eles vão captar esses pacientes, assim, uma alteração antes mesmo desse paciente despertar da cirurgia e manifestar dor torácica de fato. Então é importantíssimo, né, essa programação antes da cirurgia para a gente detectar esses pacientes. E como a gente já falou, nesses casos, onde é cirurgias, procedimentos não cardíacos, o infarto peri-procedimento é muito mais grave, né, Ana? Com certeza. E Almir, agora falando numericamente, fala aí pra gente como a gente vai diagnosticar o infarto peri-procedimento. Tem um valor, alguma alteração que a gente de troponina? Qual é o valor de troponina que a gente vai considerar e a gente vai poder bater o martelo aí para esse infarto peri-procedimento? Então, Ana, falando aí do peri-procedimento, né, em cirurgias não cardíacas, basicamente, elevou a troponina, a gente já bate com a definição, na quarta definição. Então, a troponina acima do limite da normalidade, e aí vai depender do kit, né, o valor de dosagem, ela já é compatível com o infarto peri-procedimento. Desde que, né, somado àqueles critérios que a gente conversou de imagem ou de, enfim, trombo, alteração eletrocardiográfica, né? E aqui, Ana, é importante ressaltar que mais do que fazer o diagnóstico de infarto peri-procedimento, é pensar o porquê que aconteceu esse infarto. Porque são dois mecanismos, como você citou lá atrás, né, Ana? Então, o paciente ele pode ter um infarto tipo 1, que é a ruptura de placa, onde de fato ele tem que receber AS, clopidogrel, ir para o CAT de emergência ou de urgência. E ele pode ter infarto tipo 2, que é uma cirurgia grande, por exemplo. Eu fui chamado, não faz muito tempo, né, para fazer um supra, paciente num peri-operatório de cirurgia de fêmur. Né? Só que aí eu cheguei e fui avaliar o paciente. A primeira coisa que eu abri foi o hemograma dele. E aí o hemograma dele estava 14 pré-operatório e estava 8 antes dele ir para o CAT. Então, só ali eu já fiquei um pouco nervoso com o plantonista que me chamou, né? Então, assim, o paciente estava chocado, hipotenso. Então, é importante reconhecer, porque às vezes o paciente tem até doença coronariana, mas ele não, de fato ele não instabilizou uma placa, né? Ele está com uma baixa oferta por conta da anemia, por conta da hipotensão. E aí, nesse caso, a gente dá clopidogrel, ser mais agressivo, pode ser até danoso para o paciente, né? Principalmente quando o paciente estiver sangrando, né, Almir? Se a gente for interpretar tudo com a elevação de troponina como infarto e estratificar esses pacientes, dar clopidogrel, colocar tudo no mesmo balaio, a gente vai causar um malefício, né? A gente vai estar antiagregando um paciente que, teoricamente, está sangrando. Então, é importantíssimo aqui a gente reconhecer qual é a causa, né, desse aumento de troponina e dessa alteração eletrocardiográfica, enfim. Então, aqui é de extrema importância. Justamente, até porque imagina se eu não checo isso e coloco um stent nesse paciente, né? E aí a gente perde a opção de tirar a dupla antiagregação. Aí a gente não sabe se o paciente morre de sangramento ou de trombose do stent, né? Então fica um cenário bastante complicado e brincadeiras à parte, mas a gente tem que pensar em tudo isso antes de mandar esse paciente para o CAT, né? Com certeza. E aqui pensar também, Almir, que nesses pacientes a gente não vai ter, que nem a gente falou, não vai ter a mesma conduta, né? Às vezes, quando a gente fala mais de injúria miocárdica, quando a gente fala de um aumento não tão expressivo de uma troponina, num paciente que já tinha fatores de risco, né, mas que talvez não tivesse uma clínica tão expressiva, às vezes esses pacientes a gente pode ter aumento de troponina, né? E a gente pode depois lá na frente estratificar de uma forma não invasiva, né? Não necessariamente o cateterismo. Ou, por exemplo, também o paciente que tem um infarto peri-procedimento numa angioplastia, a gente
esse paciente às vezes tem esses fenômenos que você falou, de no reflow, de dissecção, né, essa embolização distal, tudo isso, esses pacientes que vão aumentar a troponina e a gente não necessariamente vai precisar levar ele para o CAT de novo, né? Então, ou uma oclusão de um ramo. Então, a gente sabe que esses pacientes a gente não vai precisar levar correndo para hemodinâmica de novo. Claro que quando a gente coloca num contexto, o paciente que suprou, que tem dor, aí a gente já tem que pensar em outros diagnósticos diferenciais, né? Trombose de stent e tudo mais. Então, é importante a gente diferenciar e saber qual conduta tomar. Perfeito, Ana. Vamos tentar então deixar agora de uma maneira redonda para o nosso ouvinte. Então, começando do infarto periprocedimento não relacionado à cirurgia cardíaca. Ana, explica pra gente só para retomar, qual que é a definição desse tipo de infarto e como que a gente faz a conduta a partir daí. Então, na cirurgia não cardíaca, né, a gente sempre tem que lembrar que a gente vai ter uma troponina acima do percentil 99, né, associado, quando a gente fala de infarto, a gente tem associado alterações eletrocardiográficas, aparecimento de ondas Q patológicas, ou identificação de um trombo coronariano na angiografia, né, então isso seria um infarto pós-cirurgia não cardíaca. Aqui a gente vai ter que diferenciar se é tipo 1, se é tipo 2, né? Normalmente que são os principais. Se for tipo 1, obviamente a gente vai ter que levar esse paciente para o cateterismo, estratificar ele. Agora, se for tipo 2, que é a maioria dos casos, a gente vai ter que ver qual é a causa e tratar conforme a causa. Se for hipotensão, se for hipovolemia, se for sangramento, tudo isso a gente vai ter que tratar conforme a causa. E Almir, agora, né, seguindo essa ordem, pós-angioplastia e pós-cirurgia cardíaca, qual é a definição e quais seriam as condutas mais prudentes nesses casos? Aqui então, vamos primeiro falando da angioplastia, né? A gente tem duas definições, a primeira da quarta definição, que é a elevação de 5 vezes a tropo, e a gente tem a da SCAI, que é mais do que 70 vezes ou 35 vezes com o critério de imagem. Lembrando que aqui a gente pode usar também a CKMB maior do que 10 vezes. Bom, a gente se deparou com esse cenário, a primeira coisa é ir lá trocar uma ideia com o hemodinamicista, né? Fala assim, cara, ficou alguma coisa ficou mal ali, mal feita não, mas vamos dizer assim, ficou estruturalmente, não ficou legal, dá para melhorar alguma coisa? O hemodinamicista vai avaliar o filme e vai falar, olha, realmente aqui talvez a gente possa pós-dilatar, possa reestudar esse paciente, ou não, olha, fechou um ramo, eu tentei acessar ele de tudo quanto é jeito e não deu certo. Não tem por que levar esse paciente para a mesa novamente. Então a troponina, né, esse diagnóstico de infarto periprocedimento, fica mais como um conceito prognóstico de entender que esse paciente pode ter um prognóstico pior, vai ficar com uma sequela disso aí. Na cirurgia cardíaca, a gente tem que tomar cuidado porque, primeiro, né, a definição, lembrando, né, são a elevação de 10 vezes a troponina, né, mas se a gente considerar outros critérios, né, a gente tem aí até 130 vezes, então dependendo da entidade que recomenda. Mas o que é interessante na cirurgia cardíaca é avaliar a avaliação eletrocardiográfica, porque se esse paciente sai suprado de sala, talvez ele se beneficie até de uma intervenção. Agora, a elevação da troponina isoladamente, a gente vai ter uma tendência a ser mais conservador, avaliando o eco desse paciente, ver se tem o surgimento de áreas hipocinéticas ou acinéticas, que pode ou não indicar ali um novo cateterismo na hora que esse paciente estiver mais estável. E Almir, agora você resumiu muito bem pra gente, tem alguma medicação que a gente possa dar para esse paciente, recomendar prescrever para esse paciente antes do procedimento que vai prevenir essa injúria miocárdica, vai reduzir MACE? Tem alguma coisa que a gente já estudou hoje em dia e que a gente pode utilizar? Bom, essa aí é a resposta do desafio, né? Vamos dar o spoiler antes do bate-bola, não tem problema, né? Existe uma medicação que foi estudada num trabalho, né? A dabigatrana. Então esse anticoagulante mostrou uma redução de desfecho de infarto periprocedimento, embolização arterial aguda. Porém, né? Nunca vi ninguém usando, tá? Eu acho que é um estudo pequeno, que carece de mais dados, mas... Foi interrompido, né, aí precocemente, então tem esse viés também. Perfeito.
Então acho que mas é interessante a ideia, né, de que a gente possa, né, dar um anticoagulante aí como uma prevenção, né, num procedimento cirúrgico. Agora a gente tem que pensar e pesar também o risco de sangramento desse paciente. Acho que esse é um raciocínio que o cirurgião não vai gostar muito de Acho que aqui o prescrever. ponto é individualizar, né, Almir? Talvez seja a palavra e a gente selecionar bem para o paciente quando a gente vai recomendar. E, Almir, além da dabigatran, a gente teve estudo com outras medicações, né? A gente tem 3 grandes ensaios clínicos randomizados que fizeram intervenções pré-operatórias. O POISE, que foi um dos mais famosos com beta-bloqueador. O POISE 2, que incluiu a clonidina e o AS. E o ENIGMA, que foi com óxido nitroso, pensando em reduzir esse risco cardiovascular e essa injúria miocárdica após o procedimento. E a gente viu que atualmente não existe um método seguro, um método eficaz conhecido, né, para prevenir esse infarto. Então aqui talvez o principal seja controle de fatores de risco pré-procedimento, né, deixar esse paciente mais redondo para o procedimento e aí talvez a gente consiga reduzir um pouco, mas a gente não tem uma medicação que nos traga um resultado benéfico, algo muito contundente. Perfeito, Ana. Até porque acaba que é uma coisa mais estrutural do que orgânica, né? Se a gente pensar assim, né? Mas é isso, acho que foi um episódio bem interessante, que eu aprendi muito estudando, até porque a gente às vezes fica em dúvida do que fazer com esses pacientes, né? Exatamente. É um assunto polêmico, mas é um assunto que é muito importante. Com certeza hoje eu aprendi um monte aí com você também, Almir. Show de bola. Gostei muito, Ana. Eu acho que a gente tem que fazer mais episódios juntos, viu? Concordo, 100%. Vamos pro bate-bola? Bora. Então, Almir, qual é o conceito de AM periprocedimento e injúria miocárdica pós-cirurgia? Então, basicamente, em infarto periprocedimento, eu tenho elevação de um marcador mais um critério que me mostre, que confirme que foi infarto mesmo. Trombo coronariano, onda quenoeletro ou um exame de imagem com sequela. Já a injúria, a gente tem uma elevação de troponina, não devemos desprezá-la, afinal, ela também tem impacto prognóstico. Ana, nos pacientes que foram submetidos à cirurgia não cardíaca, quando que a gente deve dosar troponina? Então, Almir, aqui a gente tem que lembrar que a gente vai dosar naquele paciente com risco intermediário e alto, né? Que é o RCRI, é um score famoso, né? O score antigamente chamado de Lee. Então, quando for de 2 a 6, né, que considerem de 2 é intermediário, de 3 a 6 alto. Então, nesses pacientes, a gente vai ver se a cirurgia vai ser de risco de porte intermediário ou alto. Se ela for, a gente vai dosar, né, tanto a troponina, vai seriar eletro, né, e também recomendar, obviamente, leito de UTI, leito monitorizado para esse paciente. E, Almir, como a gente vai fazer o diagnóstico? Numericamente falando, como que a gente faz o diagnóstico? Então, dividimos aqui em 3, né? Então, primeiro, cirurgias não cardíacas. É uma elevação acima do percentil 99 na troponina, somada a um critério ali de imagem, tá bom? Já na angioplastia, nós temos pelo menos 3 critérios, vou falar 2. Quarta definição de infarto, que é o mais utilizado, elevação de 5 vezes o valor da troponina somada a critério de imagem. SKY, a gente tem uma elevação da CKMB maior que 10 vezes, ou uma elevação de 35 vezes com imagem, ou 70 sem imagem. E já na cirurgia cardíaca, a gente tem o critério da quarta definição universal, maior do que 10 vezes. Isso aí. Ana, como que a gente trata esses pacientes pós-infarto periprocedimento? Então tá, primeiro aqui a gente, foi o que eu falei anteriormente, da gente tentar melhorar os fatores de risco, deixar esse paciente mais preparado para a cirurgia. E aí, se o paciente acabar evoluindo com infarto periprocedimento ou injúria, a gente tem que lembrar, se for infarto tipo 1, normalmente esses pacientes vão ter que ser submetidos a um cateterismo, né? E aí vem a terapia medicamentosa, clopidogrel, anticoagulante, né? Muitas das vezes. Que é por conta de ruptura de placa ou erosão de placa. E o tipo 2, quando a gente tiver esse desbalanço, normalmente a gente tem que tratar a causa base, né? Seja hipotensão, seja sangramento, taquicardia,
Então esse seria um tratamento aí resumido. Perfeito, Ana. E, lógico, nos infartos relacionados à angioplastia, bate um papo com a hemodinamicista, né, para entender o que aconteceu, né, se uma trombose estente vai deixar anticoagulado, se é uma embolização distal, a gente pode fazer alguns tipos de terapia, mas basicamente suporte, e na oclusão de ramo lateral, infelizmente, não tem muito que pode ser feito, né? Isso aí. Beleza, Ana. Então, a gente já entregou as respostas do desafio, né? E aí, Ana, tem abraço para hoje? Para quem que vai ser o abraço? Com certeza. Então, meu abraço hoje, Almir, vai para Isabelle Aliev. É uma ouvinte nossa, então meu abraço especial hoje vai para ela. E você, Almir? Um abraço, Isabela. Eu também vou mandar para um ouvinte, o Felipe Eduardo Radim. Ele que ouviu o último episódio, um desafio diagnóstico de dor torácica, que eu gravei com o Danilo, e ele deu várias sugestões. Vamos fazer mais episódios nesse modelo de desafio diagnóstico. E muito obrigado aí pela participação, Felipe. Um abração. Um abraço, Felipe. Ana, acho que é isso, né? Mensagens finais. Então, a gente quer agradecer a todos os nossos ouvintes, as nossas pessoas que nos seguem, né, Almir? Que mandam o Supra, que interagem com a gente na rede social. Por favor, sigam a gente aí no nosso Instagram, Supracast Cardiologia, no YouTube. Escutem a gente, comentem, participem. A gente fica muito feliz e muito honrada aí de vocês estarem nos ouvindo. E para quem interagir com a gente, mandar um Supra, um eletro lá, para cada Supra que mandarem, a Ana vai mandar um bar bem bem do sul. Tá na hora de acabar esse episódio, né? Tchau, gente. Muito obrigado. Não deixem de comentar a gente. Muito obrigado. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau.